Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, um grande abraço a você, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e vou te acompanhar ao longo desta aula para refletirmos juntas e juntos o seguinte objeto de conhecimento. Queremos juntas e juntos refletir sobre as místicas e espiritualidade, a partir das místicas e espiritualidade nas diferentes matrizes religiosas, como as africanas, as indígenas, brasileiras e amazônicas. Então, pegue seu caderno, sua caneta, seu lápis, tome sua devida nota e vamos que vamos juntos nessa aula de hoje. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, quero nesse primeiro momento fazer uma pequena retrospectiva acerca das ideias de espiritualidade mística. Depois nós vamos nos debruçar acerca da espiritualidade africana, né, suas práticas, seus rituais, seu modo de oração. Também nós vamos passar um pouco sobre algumas práticas da espiritualidade indígena. E, por fim, eu quero deixar para você, meu caro aluno, minha cara aluna, algumas reflexões, algumas visualidades acerca da questão da prática indígena, com dois exemplos práticos aqui na nossa região amazônica e também de maneira muito geral, tá bom? Então, te convido nesse momento a pegar o seu caderno, pegar a sua caneta, tomar nota de todas essas ideias ao qual nós queremos, ao longo dessa aula, refletir, ao longo dessa aula, retomar. A primeira ideia que eu quero que você coloque é sobre o conceito de espiritualidade. Vamos olhar aqui a cartela, né? A espiritualidade imprime significado à vida humana através da ligação com algo que é maior que a si mesmo, né? Então, no primeiro momento, nós tivemos um olhar, nós nos debruçamos sobre o significado da espiritualidade. E aqui nós queremos dizer que espiritualidade é tudo aquilo que imprime significado à vida eterna, à vida humana, através dessa ligação que é maior do que o ser humano. E aqui nós queremos ver que espiritualidade é vista como dimensão humana e motiva as ações da pessoa. Meu caro aluno, minha cara aluna, nós podemos dizer que existem pessoas que são espiritualizadas, mas essa espiritualidade, que pode não estar ligada a uma igreja, a uma religião, pode estar motivando o terreno do sentido de vida, das suas ações. Então, na verdade, nós poderíamos dizer que espiritualidade é parte integrante da vida e da caminhada de cada ser humano. Você, eu, cada um de nós temos uma espiritualidade, mas nós queremos também retomar a outra ideia, que é a ideia de mística, né? E aqui eu quero te convidar a ver a mística como algo que oferece sentido à vida através da ligação com Deus, com o transcendente. É uma experiência religiosa de algumas pessoas, mas tem uma dimensão mais afetiva. Então, nós podemos dizer que mística é tudo aquilo que oferece sentido à vida através dessa ligação com Deus. E é uma experiência religiosa que tem um formato, que tem um jeito muito mais afetivo. Então, nós diferenciamos, então, o conceito de espiritualidade e também o conceito de mística. E isso, meus caros amigos, vai ser imprescindível para as futuras reflexões ao longo deste módulo, desta unidade também, tá bom? Eu quero, antes de dar o próximo passo, te convidar a pensar, a sentir, a olhar com carinho acerca da espiritualidade africana. Mas antes de a gente dar esse passo com carinho, eu quero te convidar a olhar um pequeno vídeo que eu produzi sobre o que é religião africana e também o que, de certa forma, tem como característica, o que nós podemos tomar como curiosidade. Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Quero te convidar a
refletir comigo sobre acerca das organizações religiosas africanas, afro-brasileiras, que nasceram das tradições culturais trazidas do continente africano para o Brasil na época da escravatura. Os negros tiveram dificuldade de expressar sua religiosidade e, por essa razão, tiveram que adaptar seus costumes e crenças para preservar sua tradição. Hoje, sua crença é reconhecida e respeitada, né? E aqui eu queria te pedir para refletir algumas características gerais acerca da religião africana, das religiões afro-brasileiras, né? Primeiro, a crença num grande número de forças, de deuses e espíritos que controlam a vida cotidiana, né? Que é aportado na crença também no mundo natural, na natureza, né? Também a ancestralidade, que é o culto aos antepassados. Os antepassados têm um grande peso na religião afro-brasileira, né? A importância dos ritos é muito também importante, muito substancial para as religiões africanas, para as religiões também de matriz africana. A religiosidade não se separa da vida social e o sacerdócio é sinônimo de liderança política, né? Além disso, são culturas orais, né? Eles não têm escrita, né? Não tem um livro sagrado. Além da questão da cultura oral, é muito forte a noção de família, de tribo, de clã, né? E a importância dos mitos. E aqui eu quero dizer que, de modo geral, as narrativas míticas estão relacionadas a valores educacionais. São um modelo pedagógico e de posturas sociais. Essas narrativas elas são carregadas de valores. Os valores são extremamente importantes em cada narrativa mítica da cultura africana. Também nós temos o culto aos antepassados, que é um aspecto mais típico da religião africana. Os antepassados seriam os primeiros orixás. Orixás são ancestrais africanos que foram divinizados, possuem características semelhantes aos dos seres humanos. E cada orixá possui um sistema simbólico particular composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, oferendas, espaços físicos, dias e até horários. E aqui a gente pode, de repente, colocar alguns exemplos. Por exemplo, quem já ouviu falar de Exu, né? Exu é o orixá guardião dos templos, das encruzilhadas, dos lugares sagrados. Ogum é o orixá do ferro, da guerra, do fogo, da tecnologia, né? Do aperfeiçoamento. E também Oxóssi, que é o orixá da caça, da fartura, da alimentação, né? Da abundância. E aqui, gente, a gente pode dizer que aqui no Brasil, de maneira especial, o candomblé e a umbanda são as religiões que mais se destacaram e são conhecidas como afrodescendentes por apresentarem elementos religiosos das mais diversas regiões da África. O candomblé pode ser considerado um conjunto de experiências religiosas, de manifestações do sagrado por meio de muitas experiências simbólicas e de seus orixás, de suas oferendas, de seus terreiros. Já a Umbanda, olha só a Umbanda é a mistura dessas crenças e rituais africanos com outras religiões, como o Espiritismo e o Catolicismo. E aqui, olha só, presta atenção, tanto no candomblé como na Umbanda, os ensinamentos sobre a religião são realizados oralmente, são transmitidos de geração a geração. E alguns cultos afro-brasileiros são realizados com oferendas de alimentos, como forma de pagamento dos favores recebidos, ou como resgate pelas faltas aos preceitos religiosos. E é desses alimentos que são preparados grandes banquetes de refeições para os membros da comunidade convidados. Então, quero te desejar que você possa depois aprofundar um pouquinho mais sobre as religiões africanas e fica aqui a nossa dica de hoje. Então, que bom! Prestou atenção? Deu para fazer suas anotações? O que é importante nesse momento, diante disso que já foi apresentado de maneira muito introdutória sobre as religiões africanas? Conforme está na próxima cartela, a espiritualidade africana deve ser olhada como culto da ancestralidade, os orixás, né? E uma conexão com o outro e com o mundo,
Olha só, interessante. Quando a gente para pensar nas celebrações de matriz africana, nós pensamos sempre na questão dos ancestrais, que são os orixás, mas também a conexão com a comunidade e também com o cosmo, com o mundo, né? E aqui a gente pode pensar que a tradição dos orixás, né, informa a sociedade, conforme a próxima cartela, né, informa a sociedade sobre a espiritualidade, uma espiritualidade centrada na ancestralidade, na cultura, né? Bem como fornece um sistema para viver a vida mantendo uma relação com os elementos da natureza e o mundo do cosmos também, né? Para enfrentar os desafios da Terra, na vida da Terra, né? Então, o que a gente pode pensar aqui? Tudo, na verdade, nas tradições dos orixás, na tradição africana, ele é um tipo de sistema que trabalha natureza, cosmo, mas também trabalha essa questão da ancestralidade, ok? Então, é uma espiritualidade que tem essas dimensões, né? E aqui eu queria te convidar a olhar alguns elementos bem práticos, bem necessários de reflexão acerca da espiritualidade africana. E esses elementos você pode tomar nota aí, são imprescindíveis para pensar, para entender um pouco sobre a espiritualidade afro-brasileira, né? E aqui, na próxima cartela, a gente vai olhar esses elementos. Bem, o que é importante quando a gente para pensar nas comunidades afro-brasileiras, né? O terreiro, ele é o principal campo de celebração. É o lugar onde vai se dar a celebração ritual, é o lugar onde as pessoas vão buscar fortalecer a sua fé, né? Uma fé que tem objetos de uso, e aqui a gente pode pensar nas oferendas, podemos pensar nas imagens dos santos, nas cruzes, mas ao mesmo tempo que esses objetos de uso são sagrados, que são as contas, né? Nós podemos dizer que essa celebração, ela conecta a pessoa que acredita a uma comunidade ancestral, aos orixás, né? Por que não, né? Quando a gente para pensar na espiritualidade afro-brasileira, nós temos que pensar que os orixás são parte dos primeiros pais, dos ancestrais. E aqui nós podemos ver que a oração no candomblé é um diálogo com o seu orixá, com o seu ancestral, que pode ser representada com um pedido, um agradecimento ou um reconhecimento da bondade divina. Olha só que legal. Então, quando a gente para pensar qual é a posição da oração dentro da espiritualidade afro-brasileira, principalmente no candomblé, nós podemos dizer que então é um diálogo com o ancestral, com o orixá, que pode ser representado com um pedido, um agradecimento ou até mesmo o reconhecimento da bondade divina. Tá bom? Então, tudo isso aqui ajuda a pessoa a fortalecer a sua fé, a se sentir parte de uma comunidade, a celebrar no seu terreiro. E terreiro aqui não é coisa do diabo, gente. Como às vezes algumas comunidades de fé gostam de acusar os nossos irmãos afro-brasileiros. Os terreiros são lugares de culto, mas também um lugar de relacionamento. Tá bom? E aqui a gente vai aprofundar algumas. Vamos aprofundar na próxima tela alguns dizeres em relação à oração. Como é que acontece a oração na tradição do candomblé, né? Aqui a gente pode pensar na palavra oriki, que significa no urubá louvar, saudar, evocar. Os oriquis são palavras ou frases portadoras de axé. E o que significa axé na tradição afro-brasileira? Axé significa força, uma força que eu desejo para o outro, uma força que eu desejo para eu me relacionar e fazer meus pedidos aos orixás.
né? Sem essas palavras de força, que é carregada de axé, os orixás não vão ouvir a pessoa que está fazendo a sua crença, né? Isso aqui é interessante. Então, toda oração, pelo menos no candomblé, ela tem que ser carregada, né, dessa força, desse axé. E o axé, na última instância, é a questão da paz. Uma paz que, na verdade, estreita o relacionamento entre a pessoa que acredita e o orixá, no caso, os deuses ao qual a pessoa está cultuando, né? E aqui eu queria fazer uma amostra sobre os oriquis aqui para vocês. Olha só que legal. Presta atenção aqui, é só para você, é só título de exemplo. Eu não vou pronunciar em Yorubá, mas é legal a gente também ter esse contato, né? Olha só, algumas pequenas saudações, algumas pequenas palavras de força que eles utilizam às vezes, né? Presta atenção. Alguns oriquis são usados para saudar os orixás, né? Por exemplo, Exu sustenta quem faz o sacrifício corretamente, ou seja, é um orixá que trabalha, que prestigia quem é uma pessoa honesta, quem faz o certo pelo certo, né? Aí Ogum é o dono do caminho da prosperidade, né? Significa o quê? Que se você está em conexão com este orixá, no caso dos nossos irmãos afro-brasileiros, ele, de certa forma, quer privilegiar que essa pessoa seja também objeto de prosperidade, que a pessoa esteja bem, que a pessoa possa fazer o bem. Aqui, olha só outro exemplo aqui. Oxóssi como o senhor da caça que usa somente uma flecha, né? Para quem, na verdade, faz as caças, que vão, às vezes, alimentar a família. E também, por fim, a mãe dos peixes, Iemanjá, dentro das águas, responde com o bem. Então, se a gente olhar esses oriquis aqui, são exemplos de oração que são feitos em celebrações rituais das religiões afro, mas que só tem uma vibe completamente do bem. Uma vibe ou um desejo de coisas boas para aquele que celebra e também para aqueles que também, de certa forma, se unem como comunidade. Por fim, nós podemos ver que no candomblé, na próxima... o candomblé, ele também tem um ritual de iniciação, né? De renascimento, né? Todo ritual de iniciação no candomblé, ele tem... A pessoa que é iniciada, ela toma um novo nome. Ela renasce diante daquela comunidade, né? Ok? O ritual de iniciação significa um renascimento onde tudo será novo. E o orixá, no caso, que é a entidade ancestral, dará um novo nome pela qual a pessoa passará a ser chamada naquela comunidade. Gente, eu não sei vocês, mas isso lembra muito o cristianismo, né? Isso aqui lembra muito o cristianismo no sentido do quê? De que a pessoa renasce e é chamada com um novo nome, ok? Vamos para a próxima cartela, então. E aqui a gente também quer visitar a Umbanda, né? A Umbanda que também, cada oferenda, cada orixá tem sua oferenda específica, normalmente é um tipo de erva, né? E na Umbanda não é comum o sacrifício de animais, mas para cada orixá deve ser observado um tipo de oferenda adequada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes, época de São Cosme e Damião, algumas comunidades cultuam o Cosme e Damião, que o pessoal chama de Herê, né? E o que normalmente as pessoas fazem, Cosme e Damião? Dão bombons, né? Doces. Por quê? Para alegrar as crianças. Mas também é uma maneira de fazer seu culto, sua oferenda, mas de uma maneira fazendo bem, dando alegria para as pessoas, tá? Acredito que você é a primeira vez que está tendo esse contato com essa informação. Às vezes as pessoas ficam falando coisas que não sabem ou que não conhecem. E aqui é importante nós conhecermos para bem respeitarmos, tá? Então, essa parte é o que eu tinha para falar sobre a espiritualidade africana.
Agora eu vou te pedir para fazer uma reflexão em relação às espiritualidades indígenas. E aqui eu queria te convidar a pensar que falar em espiritualidade indígena não é falar de uma comunidade ou de um jeito de ver a vida. Nós temos que pensar na diversidade de povos que existem tanto no Amazonas quanto no Brasil. E esses povos que têm maneiras bem distintas de se relacionar com o sagrado. Né? E aqui eu quero te convidar a pensar, a olhar com muita atenção para algumas características em relação às comunidades indígenas. A primeira é essa dimensão da união com a natureza. Mas não é uma união qualquer, é uma união ao qual as comunidades indígenas têm profundo respeito por ela. Né? Aqui nós olhamos a natureza como o quê? Como aquela que tudo dá. Por que não? Muitas comunidades indígenas olham a natureza como mãe. E o que é mãe? Para pensar. Ser mãe é acolher. Ser mãe é também abraçar. E aqui essa conexão que muitas comunidades indígenas têm com a natureza. Ok? Olha, anota lá. Uma segunda característica importantíssima em relação à espiritualidade indígena. Anota lá, por favor. Na próxima cartela. Primeira coisa, não é uma espiritualidade que está dissociada, que está longe, que separa. É uma espiritualidade que integra as pessoas. Ok? Além dessa integração de comunidade, né? Muitas das vezes você também experimenta um pouco de dualidade. Por que eu coloco dualidade? Porque aqui na espiritualidade indígena, nós podemos dizer que também eles têm o mundo dos ancestrais, né? Dos espíritos, né? E o nosso mundo, o mundo humano, né? Vou colocar aqui humano, mas tem outros nomes, tá? Ao mesmo tempo que nós temos essa dimensão da integração com a natureza, dos mundos, da maneira como as pessoas veem o mundo, nós podemos também perceber que essa espiritualidade, ela não se coloca como autossuficiente. Ela é uma espiritualidade da complementariedade. E o que é isso, professor? É muito simples. Né? Nós nos ajudamos uns aos outros. Nós somamos a vida uns dos outros. Somos parte desse grande corpo que é a Terra. Olha que bonito na espiritualidade indígena. Um segundo ponto que eu queria te pedir é a questão de pensar, é a questão da simplicidade e alegria de viver, né? Essa simplicidade e alegria de viver, ela conjuga um outro grande desafio, que é muito difícil para nossas comunidades, é a partilha. E aqui, a partilha é a maneira natural de viver do indígena. Por que ela é a maneira natural? Porque a partilha me remete à minha coletividade. Professor, que palavra grande! Olha só, coletividade por quê? Porque através da partilha eu vou entender, eu vou compreender a minha comunidade. Olha só que bonito. Enquanto que nós temos, na verdade, um mundo que muitas das vezes privilegia o egoísmo, privilegia o isolacionismo, privilegia certos valores que só isolam as pessoas umas das outras, na espiritualidade indígena, nós percebemos que a partilha é o jeito, é a maneira, é a forma como qual as pessoas vão linkar relações, vão se aproximar, vão viver a coletividade. Vamos agora para outros exemplos práticos agora?
Olha só, isso aqui é uma cartela de ouro. Os rituais indígenas. E como é que é os rituais indígenas? Os rituais indígenas são uma celebração das diferenças. E aí, olha só, a primeira diferença. A diferença entre os seres que habitam o cosmos, mas também uma celebração entre a diferença entre os próprios seres humanos, né? O mundo, né, dos ancestrais, né? O mundo dos encantados, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro de uma comunidade, as diferenças que existem de papéis entre as pessoas, né? Quem é pajé é a pessoa que, de fato, cuida da parte espiritual. O cacique é aquele que, na verdade, trabalha a dimensão política. As mulheres que trabalham o cuidado com as crianças e, ao mesmo tempo, do fazer doméstico, né? E aqui eu quero te convidar a ver algumas curiosidades, tá? Vamos lá, então? Os nossos irmãos Carajás, eles fazem a primeira iniciação dos meninos, lá no Mato Grosso e Tocantins, por volta dos 7 ou 8 anos de idade. Olha só como é que eles fazem. Eles fazem uma perfuração no lábio inferior que irá receber um pequeno adorno. Essa perfuração é feita com a cravícula de um macaco e se dá na presença dos pais. Então o menino tem que ter muita coragem, né? Tem que ter assim, tem que ser valente, né? Então, olha só que interessante, né? Cada comunidade, cada etnia tem um jeito de fazer a sua iniciação. E aqui os Carajás trabalham essa dimensão do quê? Da resistência. A resistência que está em conexão também, que é celebrada com toda a família. Agora eu vou te convidar aqui a ver com um ritual de iniciação dos Yanomamis. Vamos lá então? Na maloca Tobi dos Yanomamis, homens realizam sessão com o pó alucinógeno, que é o Akuanã. Este é muito presente na iniciação dos pajés Yanomamis e deve ser sempre se dar sob a condução dos mais velhos, né? Olha só o que é interessante. Esse pó alucinógeno, ele de certa forma, ele serve como introdução para os futuros líderes religiosos Yanomamis, para eles se conectarem com os seus ancestrais, né? Com conhecimento da floresta, né? Mas esse tipo de celebração, esse tipo de conexão não pode, não deve ser feito de qualquer jeito. Tem assistência de toda a comunidade, mas principalmente tem assistência das pessoas mais antigas, mais velhas. Por que que eu estou falando isso? Porque normalmente as pessoas mais velhas de uma comunidade indígena são vistas como um verdadeiro patrimônio de sabedoria, de condução e também são mestras em humanidade, né? Isso é muito sério, porque, por exemplo, para uma comunidade indígena, uma pessoa mais idosa é uma verdadeira biblioteca cheia de conhecimentos, que, tanto do mundo espiritual quanto do nosso mundo, que pode continuar ajudando aquela comunidade, né? Bem, no decorrer dessa aula de hoje, o que nós vimos então, né? Nós vimos, no primeiro momento, a diferenciação entre espiritualidade e mística, né? E aí eu coloquei a espiritualidade como esse terreno de significado de vida, né? Como algo que pode dar significado e sentido de vida. E, ao mesmo tempo, coloquei a dimensão da mística como essa dimensão afetiva que, muitas das vezes, a pessoa tem em relação ao transcendente, a Deus. Depois nós olhamos sobre a espiritualidade africana, olhamos também alguns rituais em torno da espiritualidade africana e, por fim, fizemos um pequeno link com as características gerais sobre a espiritualidade indígena. E, junto com essa questão das características gerais da espiritualidade indígena, eu dei alguns exemplos, tanto de ritual de iniciação entre os Carajás quanto entre os Yanomamis, mas frisando características que são muito caras das comunidades indígenas, no terreno da sua espiritualidade. Por fim, meu caro aluno, meu caro professor, né, quero te presentear com uma pequena reflexão do nosso querido teólogo
e filósofo Leonardo Boff. Por gentileza. Olha só, nós não nos contentamos mais com pessoas que falam sobre Deus. Queremos encontrar pessoas que falam a partir de Deus e que falam a Deus. Presta atenção. Nós não nos contentamos mais com pessoas que falam sobre Deus. Queremos encontrar pessoas que falam a partir de Deus e que falam a Deus. E aqui, com essa reflexão do nosso querido Leonardo Boff, eu te convido a entender e a compreender que todo esse terreno de respeito a outras religiões, a outros fenômenos religiosos, devem primeiro ser sedimentado pela dimensão da escuta. Mas, mais ainda, nós devemos respeitar todos aqueles que têm, na verdade, um credo diferente do nosso. E esse respeito é imprescindível, até para a gente entender o que é Deus e o que é, de repente, uma verdadeira religião. Que nem o Dalai Lama fala, a melhor religião é aquela que te faz, de fato, uma pessoa melhor. Então, se você é uma pessoa melhor e consegue acolher as pessoas, mesmo nas suas diferenças, você está no bom caminho. Tá bom? Então, nesse momento, então, eu te convido a olhar com carinho para todas essas anotações e vamos que vamos juntos construir educação.